A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 17º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos, no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para a sua edificação e crescimento. O tema de hoje é um lugar ao qual pertencer. Nossa leitura está em Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz: Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Você é chamado para participar, não somente para crer. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para um companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos outros crentes, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, juntamente tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos e que seremos juntamente arrebatados. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros crentes e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar. Somos membros de seu corpo, a Igreja. Para Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos de seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perder esse segundo propósito para a sua vida se não estiver agregado a uma igreja local. Você descobre o seu papel nessa vida pelo relacionamento com os outros. A Bíblia diz: cada parte tem o seu sentido no corpo como um todo, e não ao contrário. O corpo de quem falamos é o corpo de Cristo, formado por todos seus filhos. Cada um de nós acha o seu significado e função como membro desse corpo. Mas, se estivermos como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grande coisa, não é mesmo? Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você, desligado e arrancado do sangue vital da igreja local. Sua vida espiritual murcha e acaba por deixar de existir. É por isso que o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem é algo a ser despreocupadamente desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz: eu não preciso da igreja, é tanto arrogante quanto ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela.
A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo e de o corpo de Cristo. Eu não posso imaginar alguém dizer para Jesus: eu te amo, mas não gosto de tua esposa. Ou, eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Ao invés disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem a sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A Bíblia diz que o cristão sem igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem família. É uma situação anormal. A Bíblia diz: e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando, em amor, reunimos-nos como uma família na igreja, com diferentes formações, raças e status social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o seu corpo. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com crentes comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Ser unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 são alheios a 1 João capítulo 3, versículo 16, que diz: Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o sentido de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos outros crentes. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a plena participação nas atividades da igreja local desenvolve músculos espirituais. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. As expressões uns com os outros e entre si são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos ordenados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a saudar uns aos outros, a servir uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, a honrar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros, a perdoar uns aos outros, a nos submeter uns aos outros, a ser dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser um membro do ponto de vista bíblico. Essas são as suas responsabilidades familiares, que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso. Paulo disse: primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor
e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação, a segunda traz a comunhão. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão: sou chamado para participar, não apenas para crer. Um versículo para memorizar: assim, também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Uma pergunta para meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que eu amo e estou comprometido com a família de Deus? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós nos colocamos. Queremos Te louvar e Te agradecer por esse dia que o Senhor nos concede. E queremos sim pedir, Senhor, nos ajuda cada dia mais a compreender a importância que temos dentro do Teu corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Que venhamos sim ter uma igreja local para pertencer, uma família para fazer parte. Que não sejamos apenas ouvintes, mas participantes, porque o Senhor não nos chamou apenas para crer, mas também para participar. Que a nossa vida, o nosso serviço, a nossa adoração esteja diante de Ti e sejamos usados para a honra e glória do Teu santo nome. Que venhamos contribuir para cada dia mais o corpo de Cristo seja edificado nessa terra e a sua igreja continue avançando a passos largos, alcançando aqueles que haviam se perdido. É o que nós pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.